Então agora a gente vai estar entrando no primeiro passo, que é a anamnese. Então a gente vai estar, eu vou estar lendo pergunta por pergunta e explicando do que se trata essas perguntas para que não haja dúvida na hora de você responder, certo? Legal, então aqui eu tenho o título do formulário, aqui ele já pega para mim automaticamente o Gmail que eu estou utilizando. É interessante você estar usando o Gmail da empresa, tá? Se você não estiver usando, tudo bem, vai estar chegando para você as respostas do mesmo jeito. A gente coloca aqui como primeira pergunta qual o nome da empresa, a gente coloca, segunda pergunta, qual o seu nome. É interessante o nome de quem está respondendo, essa pessoa ser a pessoa que mais tem entendimento sobre gerenciamento de projeto, a pessoa que seja mais antiga na empresa, para que a gente esteja respondendo com o mais alto nível da empresa. Tá? Primeira coisa, a gente tem aqui entre colchete aqui o assunto. Então esse assunto ainda está na teoria. Então eu pergunto aqui, você sabe o que é EAP e possui alguma pronta? Então eu estou perguntando sobre as duas questões. Você sabe e tem? Não sei o que é. Se você não sabe o que é, eu já vou presumir que você também não tem. Sim. Sim, para quê? Para as duas perguntas. Então, você sabe o que é EAP e você tem uma EAP. Ou não, não tem, mas sei o que é. Então, as perguntas, elas seguem esse padrão. Sempre perguntando se você tem conhecimento e possui algo. Você pode não saber o que é, logo você não tem. Sim, você sabe o que é e tem o conhecimento daquilo, né? Você sabe o que é e ainda tem aquilo. Ou não, mas eu sei o que é. Dando continuidade, eu tenho aqui ainda no assunto teórico. Você sabe o que é gráfico de Gantt e faz nos seus projetos a mesma coisa, a mesma resposta a respeito disso. Continuando, você sabe, na teoria ainda, sobre caminho crítico e possui algum pronto em alguns dos seus projetos. Eu não vou estar falando aqui sobre o que é. Eu acho interessante você ser o mais franco possível. Você pode dar uma pesquisada, você pode usar o Google, o Chat GPT, alguma coisa, mas eu acho interessante você ser sincero nessa questão, até para você entender o seu grau de evolução, tá? Dando continuidade. Você sabe o que é POP? Essa sigla aqui eu vou estar falando para vocês, é Procedimento Operacional Padrão, e possui algum pronto em algum projeto. A mesma coisa, se você não sabe, se você sabe e tem, ou se você sabe, mas não tem. É a mesma questão, as mesmas respostas. PDCA, então aqui eu estou falando de um processo de melhoria contínua, né? Estou falando de Plan, Do, Check e Action. Então estou falando sobre a questão do planejamento, de fazer, checar e fazer a análise, né? Fazer a ação. Então é o ciclo de evolução, de melhoria contínua, né? Vocês acham aqui sobre Kaizen também. Aqui a gente já sai da teoria e entra já na prática, na questão estratégica. E eu já pergunto quantos tipos de projeto a empresa desenvolve. Perceba, tipos de projeto, eu não estou falando disciplina. A disciplina ela está dentro do projeto. Vou dar um exemplo. A minha empresa projeta casas de alto padrão. Logo, a casa de alto padrão ela vai ter arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica. Porém, a casa de alto padrão é um tipo. A minha empresa faz projetos de médio padrão. A minha empresa faz projetos de baixo padrão. Galpão, silo, conjunto habitacional, infraestrutura, né? Então, eu tenho esses macro projetos que dentro dele eu tenho micro projetos. Então eu estou falando de macro projetos. Logo, eu estou perguntando qual é o intervalo que a sua empresa projeta. Isso aqui serve para quê? Para a gente começar a mapear a complexidade da sua empresa. Dando continuidade, a empresa possui um procedimento padrão para que todos os tipos de projetos saiam o melhor possível. Então aqui eu já estou partindo do princípio que existe alguém que determina a regra que todo mundo tem que seguir? O nível estratégico determina a regra para que os outros sigam? Sim ou não? É bem objetivo. Ainda no ramo estratégico. 10. Estratégico ainda. A empresa tem bem definidos os papéis de todos os seus integrantes.
quem cria os padrões de projeto, quem executa os projetos, quem analisa após os termos de cada projeto. Então, existe já esse papel muito bem definido. Se um estranho fosse chegar em algum colaborador e perguntasse o que esse colaborador faz, esse colaborador saberia falar exatamente qual é o papel que ele tem que desempenhar dentro da organização? A pergunta é, eles sabem sim ou não? Ainda no ramo estratégico, a empresa possui algum procedimento de análise após o término do projeto para saber, por exemplo, se foi terminado dentro do prazo, dentro do custo, dentro do escopo ou outros tipos de indicadores? Então eu quero saber se após terminar o projeto existe uma forma sistemática de analisar o projeto após terminar ele, ou terminou o projeto e está tudo certo. Então é objetivo, sim ou não. Ainda no estratégico, a empresa possui os dados históricos de projetos antigos para elaboração de novos projetos? Vocês têm, de maneira fácil, todos os projetos que vocês executaram? Sim ou não? A empresa possui o custo de cada colaborador para calcular o custo do projeto? Nesse projeto eu utilizei um projetista, 2 estagiários, um cadista e de alguma consultoria. Vocês têm esse custo por projeto bem definido? Então, sim ou não. Agora a gente está entrando no tático, tá? A empresa possui a forma de visualizar em uma única tela ou saber qual etapa se encontra cada projeto? Existe algum dashboard, existe alguma planilha? Vocês usam algum sistema para saber em qual etapa que está o projeto? Geralmente, essa tela ela é utilizada pelo, no mínimo, gerente e nível diretor. Ele olha assim o projeto, ele sabe em qual etapa que está o projeto, se está nos órgãos vigentes, se já passou e já foi para a obra, ou se ainda está na parte de execução de projeto para depois ir para os órgãos. Ele tem uma forma de visualizar isso em uma única tela? A empresa possui uma forma de visualizar em uma única tela quais são os projetos que se encontram em atraso? Então, de maneira rápida, vocês conseguem saber quais projetos estão em atraso? Sim ou não? A empresa possui a forma de visualizar em uma única tela ou saber o percentual concluído de cada projeto? Esse projeto tem tantos por cento concluído, está 60%, ele está 70%. Vocês conseguem visualizar isso? Então, o que eu estou forçando aqui para vocês? Eu estou forçando uma forma de vocês entenderem qual é o grau de expertise que vocês têm sobre o projeto. E vocês mesmos vão chegar à conclusão se precisam ou não de uma ferramenta ou de um método para conseguir gerenciar os seus projetos. A empresa consegue visualizar de uma forma fácil qual colaborador está atrasado com qual atividade? Isso também é importante. Objetivo, sim ou não? A empresa consegue determinar a duração de cada atividade de todos os seus projetos? Vocês conseguem determinar o tempo de cada atividade? E aí, por último, a parte operacional. A empresa possui alguma forma de mostrar para o colaborador em quais atividades ele está trabalhando? Então, entrei na empresa de vocês, estou trabalhando, e aí no próximo dia eu vou sentar para continuar meu trabalho. Eu tenho uma forma rápida de visualizar o que eu estou fazendo, de tal forma que eu não me perca? Essa que é a pergunta, sim ou não? Vocês vão estar respondendo isso e vão estar dando em enviar. Fazendo isso, vocês vão ter terminado o primeiro passo, que é a anamnese. Simples assim.